Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Profissionais de vários países se reuniram no Rio para debater o futuro do jornalismo investigativo. As novas tecnologias, a segurança da informação e a lei de acesso foram temas levantados nos dois eventos internacionais. Hoje, o Observatório vai trazer este assunto até você. E, para isso, convidamos os jornalistas Chico Otávio, do jornal o Globo, Cláudia Antunes, da revista Piauí, e Elvira Lobato. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A combativa Associação Brasileira de Imprensa, a famosa ABI, tem sido presidida por diretores de jornais, colunistas famosos e acadêmicos. Maurício Azedo foi o primeiro profissional efetivamente oriundo das redações a ocupar a presidência da secular instituição. Lutou valentemente contra a ditadura militar, foi preso, torturado e, mesmo com a redemocratização, não abandonou a trincheira da luta pela liberdade de expressão. Foi um dos mais veementes denunciadores da censura togada, que hoje substitui a censura fardada e igualmente perniciosa. Nesta condição, Maurício Azedo foi um dos mais assíduos participantes deste Observatório da Imprensa. Ele simboliza o jornalismo combativo, incansável, intransigente, solitário. Neste caso, solidão e decepções foram pesadas demais. Não apenas a presidente Dilma Rousseff, também a veterana primeira-ministra alemã Angela Merkel indignou-se quando soube que o seu telefone particular foi monitorado pela superagência de espionagem americana NSA. E não apenas elas. O jornal The Guardian revelou que 35 chefes de Estado ou de governo, homens ou mulheres, com um total de 200 aparelhos, foram devassados em regime de tempo integral. Chama a atenção o comportamento algo complacente da mídia internacional, inclusive a brasileira, que só se movimenta quando se revela a violação de soberania do seu país. Com isso, cria-se uma espécie de clube dos espionados, do qual só fazem parte aquelas nações que possam interessar ao governo americano. A mídia deveria engajar-se na luta contra este monitoramento. Se não o fizer rapidamente, será a próxima vítima. Repórter investigativo, fotógrafo, primoroso redator, editor dos mais importantes veículos, um dos primeiros a perceber o potencial e as oportunidades oferecidas pela internet, Marcos Sá Correia teve a brilhante carreira interrompida há poucos anos por um acidente doméstico do qual não se recuperou. Agora, um grupo de devotados amigos produziu um filme em sua homenagem. Tocante biografia coletiva que ele talvez não tenha condições de apreciar, mas retrata fielmente um dos maiores talentos da nossa imprensa. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais, no site do Observatório da Imprensa. Quando o jornalismo vira notícia, o jornalismo ou a notícia estão com problemas sérios. Na capa do Globo de hoje, 3 matérias tratam da imprensa, e as 3 são extremamente preocupantes. A primeira: de 11 de junho, quando começaram as manifestações populares, até ontem, 102 jornalistas foram agredidos em todo o país. 77 foram vítimas da polícia e 25 atacados pelos manifestantes. Nem nos tempos da ditadura militar a violência física contra os profissionais da imprensa foi tão ostensiva. Na Inglaterra, o primeiro-ministro David Cameron ameaçou censurar o Guardian, um dos mais importantes do mundo, caso o jornal prossiga nas denúncias sobre a espionagem americana. E aqui no Brasil,
A novela das biografias proibidas tem um novo lance, com a divulgação dos depoimentos do coletivo Procure Saber, em apoio às posições repressivas de Roberto Carlos. A liberdade de expressão é a primeira vítima dos tiranos e dos tiranetes, e à medida em que jornalistas se tornam mais atuantes, mais competentes e competitivos e, portanto, mais investigativos, maior é a violência contra eles. A biografia entra nessa história de forma paralela, porque seus mais bem-sucedidos cultores costumam ser jornalistas e porque o próprio gênero é uma extensão do jornalismo. Há 2 semanas realizaram-se no Rio 2 eventos internacionais relacionados com jornalismo investigativo, com a presença dos ases da Europa, Estados Unidos e América Latina, ambos organizados pela Abrage. Este observatório esteve lá e constatou que reportagem e investigação são sinônimos. Ficou evidente também que a crise de identidade que assola a mídia dita tradicional só poderá ser superada quando mais recursos e mais empenho forem transferidos para investigações extensivas de longo prazo. O dia a dia é atendido pelas diversas modalidades que circulam na internet. Mas o cidadão do mundo, você, já não se contenta com fragmentos, quer informações consolidadas, inteiriças e, principalmente, novas. Aperte o cinto, você vai entrar no trepidante mundo do jornalismo investigativo. Principal ferramenta do jornalista, a investigação é a base de reportagens que mudaram o rumo da história. Revelações de fraudes, má gestão de recursos públicos e outros crimes abalaram governos e instituições. O instinto aguçado para farejar pistas em meio a um emaranhado de informações é fundamental, mas paciência e uma boa dose de coragem também são essenciais em apurações que podem durar anos. O premiado jornalista escocês Andrew Jennings acredita que é possível realizar grandes reportagens mesmo fora da mídia convencional. Ao longo de meio século de jornalismo, Jennings investigou a Scotland Yard, a máfia chechena, o caso Irã-Contras e, recentemente, no programa Panorama da BBC, revelou a corrupção na FIFA. As the newspapers run out of money, well, they've run out of money. It doesn't mean to say that anybody will stop investigating, because a true investigative journalist has it in their heart to investigate, and they will find a way. If you've got to live home with your mother and father for a few more years, and even maybe go and wait tables in a restaurant and run your blog and do your investigations, that is the new world that's coming. Well, I think if you're determined as a journalist, you know there is a stinky story, and you know you should be investigating, you will find a way. A repórter Eliane Brum, que recebeu mais de 40 prêmios e publicou 3 livros de reportagem, acredita que o conceito de jornalismo investigativo é amplo. Eu acho muito importante que a gente perceba que jornalismo investigativo não é só o jornalismo que faz uma denúncia sobre uma corrupção, sobre um crime, sobre fraudes, né? O jornalismo, toda reportagem, ela é investigativa. E se ela não for investigativa, ela não é uma reportagem. A reportagem, ela nasce de um espanto, da nossa coragem de vencer o medo e se arriscar a se espantar com a novidade do mundo. Um dos principais combustíveis do jornalismo investigativo é a adrenalina. Andrew W. Laren, repórter do New York Times que cobriu o caso Wikileaks e investigou telegramas diplomáticos e processos de detentos de Guantánamo, ponderou que o risco faz parte da atividade. Always pressures that journalists face. We face pressures from lawsuits. We face pressures from people who might want to physically beat us up if we do certain kinds of stories. We face all different sorts of pressures. Some journalists look at these pressures and say, I don't want to do that kind of journalism. I prefer covering a soccer match or covering a music concert. And it takes all different kinds of journalism to make up a newspaper, a radio station, a TV
newscast. The people who do investigative journalism tend to be pretty fearless. Com a experiência de investigar casos de corrupção e de violações de direitos humanos no Paraguai, a jornalista Mabel Reinfeldt chamou a atenção para a acomodação dos jornalistas diante das pressões. En sociedades como la paraguaya, el periodismo también puede estar cautivo sin necesidad de que alguien muera. ¿Y cómo se mata? Sobornando, dando dinero a los periodistas para que callen o para que hablen. Y eso es tan lamentable como también sufrir amenazas y otro tipo de riesgos. Cada vez que un periodista entrega su voz o entrega su silencio al dinero o al poder o a la política, estamos matando al periodismo y estamos matando la oportunidad de un país mejor, con más salud, con más educación. Así que todo finalmente trata de niveles de agresión. O jornalista bósnio Drew Sullivan, que coordena um consórcio de centros de investigação que conta com 80 profissionais de vários países, ressalta a importância de critérios de segurança para cobrir o submundo. Investigative reporting on organized crime in Eastern Europe is a very dangerous pursuit. It's extremely difficult to report on these people because there's not a lot of information. Once these people find out you're reporting on them, they're extremely dangerous. They have killed many times before. And so it's very delicate, careful journalism that relies on being very good, being able to document the information very carefully. Because if you don't tell the story correctly, if you report the story wrongly, it can put you in danger. Para a ONU, além da violência física, os jornalistas estão sujeitos a outras formas de pressão que cerceiam a liberdade de expressão. Há uma crescente utilização do Poder Judiciário para provocar uma violência contra os jornalistas que estão exercendo o seu trabalho. Há um novo fenômeno que nós estamos chamando de violência online, que é o hackeamento de contas de jornalistas para descobrir o que as suas fontes estão discutindo com os jornalistas, etc. Então, nesse sentido, as Nações Unidas, o ano passado, aprovaram um plano global de proteção de jornalistas e contra a impunidade. E esse plano foi aprovado pela primeira vez por todas as agências, fundos e programas do sistema das Nações Unidas. Elvira Lobato, você é uma velha cúmplice do Observatório da Imprensa. Eu lembro que uma das primeiras reportagens que nós fizemos fora do estúdio foi uma entrevista com você sobre a reportagem mesmo, né? E desde então, como grande especialista em problemas de comunicação social, telecomunicações, você veio aqui inúmeras vezes e temos um enorme prazer em tê-la de volta aqui. E sobretudo, para tentar esclarecer, trazer para o ouvinte um pouco esse debate que está havendo, quer dizer, todo jornalismo é efetivamente investigativo, e sendo investigativo, ele é o que incomoda mais e, portanto, provoca mais reações e mais violência? Ô, Dines, esse termo, jornalismo investigativo, sempre causa muita polêmica. Nas universidades, principalmente nas universidades, eu tenho sentido isso. Há uma ideia de que todo jornalismo é investigativo. Aliás, a Eliane Brum falou isso. Se você for olhar no dicionário, investigação e apuração é a mesma coisa. Mas, na minha visão pessoal, o jornalismo investigativo não se confunde com a reportagem bem apurada, mas não uma reportagem dos demais assuntos. Porque a investigação, eu acho que ela o que diferencia é que ela vai trazer à tona os fatos que incomodam, fatos que são de interesse público, fatos que estavam escondidos. Esse eu acho que é o que vai diferenciar de uma boa reportagem de cotidiano, de política. E para fazer esse jornalismo investigativo, eu acho que é preciso um profissional com algumas características bem específicas. Não se aprende na escola, na universidade, a fazer jornalismo investigativo. E eu acho até que o repórter ele precisa ter um dom, ele precisa ter uma coisa um inconformismo, uma curiosidade que não vai estar nos demais. Ele vai desconfiar de que alguma coisa que parece normal não é normal. Como disse o entrevistado,
Alguma coisa que cheira mal. Se você não desconfia que algo é normal, algo errado, você não vai investigar nada. Você vai acreditar na informação que lhe foi passada. Então, é um profissional muito específico, que você percebe até pelo comportamento dele, pela atitude no cotidiano desse jornalista. Em geral, não é uma estrela. Em geral, é um cara mais arredio. É um cara um pouco bem esquisito, porque ele propõe uma ideia e fica obcecado. Um cara ou uma cara? Ou uma cara, uma pessoa. Então, ele vai atrás daquela ideia. Eu me lembro que eu fiz uma reportagem uma vez, que eu fiquei 2 anos atrás de um assunto e já nem comentava mais na redação, porque já tinha virado motivo de piada. Eu estava atrás de um camarada que morava na Baixada Fluminense, que ele tinha sido usado, que era que se chama laranja, num grande golpe que teve, que foi no caso Banespa. E era um menino, era um garoto, um office boy, que desapareceu, deram dinheiro para ele, eu fui na casa da família dele lá, a família com medo mandou eu sair dali, eu deixei meu telefone, esse garoto ficou 2 anos me ligando, dizendo, vou te dar uma entrevista, e nunca dava entrevista, eu anunciava, eu vou finalmente conhecer o cara. 2 anos se passaram. Então, é um tipo que tem um comportamento que não é um comportamento usual. É um obcecado, sabe? E trabalha solitário. Alguém falou ali. É um trabalho solitário também. Cláudia Antunes, você, com a sua experiência, primeiro de redações de jornais que você tem, JB, Folha, não é? E agora nessa revista muito especial, extremamente bem-sucedida, um paradigma de jornalismo, como editora da Piauí, o que você tem a acrescentar a esse debate, né? Eu vou falar um pouco do ponto de vista um pouco parecido, diferente do da Elvira, porque eu sempre trabalhei, quer dizer, na maior parte do tempo, eu trabalhei muito tempo na chamada cozinha da redação, né? Sempre fui editora, redatora durante muito tempo. Então, isso ampliou um pouco em mim algumas exigências em relação à informação com que eu trabalho. E isso um pouco, eu acho que acentuado pelo fato de eu ter trabalhado muito tempo com política internacional e ter me habituado muito a ler jornais estrangeiros. Então, enfim, ler o bom jornalismo que é feito fora do país, eu posso citar com todas as suas, dentro de seu contexto, né? Nenhum jornal é perfeito, todo jornal está sendo falado de uma posição, mas o New York Times, o Financial Times, jornais bons. Então, eu acho que, nesse momento, é claro que eu acho que existe um gênero difícil de definir, como a Elvira está dizendo, que é de jornalismo investigativo e que é muito fácil reconhecer nas redações os repórteres que fazem jornalismo investigativo e têm determinadas obsessões. Agora, todo jornalismo é investigativo e eu acho que isso tem que ser, de certa maneira, reafirmado hoje em dia, porque é isso que diferencia o jornalismo da simples passagem de informação, da simples vinculação de informação, que hoje em dia qualquer um pode fazer na internet. Então, eu acho até que, no debate que se coloca hoje muito com a internet, e aqui no Brasil, com a mídia ninja e tal, é importante reafirmar essa especificidade da profissão de jornalista, que é apurar e só veicular, ou que deve ser, uma informação depois que ela foi checada e confirmada. E uma oportunidade que a gente tem numa revista como a Piauí é de poder contextualizar a informação. Um argumento muito que é verdadeiro, mas que é muito usado nesse debate, é sobre as várias faces da realidade. Claro que a realidade tem várias faces, mas todas as faces são verdadeiras e podem ser checadas. Existem os fatos. E aí a gente vê muita gente transmitindo na internet, no Facebook, informação que é mentirosa, sem checar, vídeos manipulados e tal. Isso aconteceu muito desde junho no Brasil também. Então, acho que é bom reafirmar esse caráter do jornalismo, de todo jornalismo tem que ser necessariamente um jornalismo de checagem, de fatos. Chico Otávio, você também é velho freguês nosso, companheiro, cúmplice, se quiser, não é?
Não sei quantas vezes veio aqui, mas ele sempre nos ajudando nessas discussões sobre reportagem investigativa, quando nós estávamos denunciando o jornalismo de vídeos, né, que entregavam vídeos nas redações e as redações simplesmente reproduziam. Mas eu queria saber a sua opinião. Olha, concordo com a Elvira. Eu acho que eu confesso que eu sou obcecado também, né? E todo dia essa revolução tecnológica agrega uma nova plataforma de informação às redações. Os repórteres estão se tornando super repórteres, né? Com N funções, N atribuições nessa era do tempo real, da velocidade e tal. E por isso mesmo que eu acho que quando você consegue convencer o teu editor, o chefe de reportagem, a sair dessa agenda, né? Deixar de contribuir para essa rotina aí e se dedicar a algo especial, específico, que demanda mais tempo, demanda mais investimento, né? Demanda mais espaço, mais cuidado, mais checagem, mais tudo, eu acho que isso é um momento especial e faz toda a diferença. Por isso que eu faço realmente faço a diferenciação entre a rotina, o dia a dia, a agenda e a investigação jornalística. E, sobretudo, agora que a imprensa está vivendo uma crise de identidade, ela só vai fazer a imprensa tradicional só vai fazer diferença se ela conseguir fazer diferente, né? Não tenha dúvida. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, analisamos o jornalismo investigativo. Em tempos de recessão, os jornalistas se preocupam com o suporte financeiro para uma cobertura investigativa necessariamente dispendiosa. A crise financeira que abalou o mundo a partir de 2009 acertou em cheio as empresas de comunicação. Já combalida pela concorrência com as novas mídias, a imprensa tradicional precisou reestruturar o modelo de negócio. Para se reinventar, jornais cortaram custos. E a primeira vítima foi a investigação mais aprofundada. Para Tom Giles, editor do programa Panorama da BBC, as reportagens investigativas são insubstituíveis. Em 50 anos, o Panorama já apurou denúncias contra a indústria farmacêutica e escândalos sexuais no Vaticano. It costs a lot of money to do serious investigative journalism on television. At the same time, strangely, there's probably more interest and more demand for it than there's ever been, partly because of the international financial crisis, the sense of injustice, and I think a growing need from people, perhaps a skepticism about governments, about companies, about corporations. I don't think you'll ever replace serious long-term investigations, particularly on television. People will always come to something that's in depth, something where the story's laid out really clearly and properly, where there's obviously a lot of time and effort that's gone into it. Mesmo diante da crise, o diário The Guardian investe pesado na apuração de grandes reportagens. David Lee, editor de investigações do jornal, ressalta que a profundidade das reportagens é um diferencial. All newspapers in Europe and America are facing a big financial crisis, and obviously investigative journalism is one of the things that's in danger because it's expensive. It's uncertain, it's dangerous, it uses up a lot of people and most of all a lot of time. However, the interesting thing is that my own paper in London, The Guardian, although it's facing the same financial crisis as everyone else, has decided to make a deliberate feature of its investigative journalism and pour resources into it, so that we're using it as something which makes us different from all the kind of things you can get on the internet, bloggers and so on. Andrés D'Alessandro, editor do Fórum de Jornalismo da Argentina, destaca o alto custo das reportagens com apurações longas. El periodismo investigativo es el periodismo más caro, ¿no? Es el periodismo más caro de realizar en cualquiera de los formatos, sea en el periodismo gráfico, en televisión, en los documentales para el cine. Entonces, la crisis financiera
en general que atraviesa el mundo, pero en particular la crisis que atraviesan los medios tradicionales, ¿no? Los medios tradicionales en todo el mundo, generan realmente un problema para el desarrollo del buen periodismo investigativo. Clearly, good journalism in particular, does take time and money. I work for the New York Times, and they have a real commitment to believing that investigative journalism is important, that it's a hallmark of the paper. There are other news organizations as well that believe this too. Some these days are nonprofits. So in the United States, we have nonprofits like ProPublica. Historiador e comentarista do canal ESPN, Lúcio de Castro tem uma série de reportagens investigativas premiadas em seu currículo. Entre elas, matérias sobre bolivianos que trabalham em regime de escravidão no Brasil e as ligações entre futebol e política. Para ele, o financiamento ainda é um problema. Uma matéria investigativa demanda tempo de trabalho, verba, às vezes viagem, e as pessoas não podem se financiar. Se a forma de financiamento vier do Estado, vier do município, você também não tem independência. Então, é esse caminho que a gente vai ter que encontrar ainda, mas vamos caminhar, vai ser um dos caminhos, e para que a gente dependa cada vez menos das grandes empresas. We rely on international donors to support our work, and you know, that's true in a lot of investigative reporting nowadays. You know, nonprofit is a good way to get money for these types of topics that are not of great interest to large numbers of people. And it's the future journalist, but you have the additional problem of trying to find the money. Nina Plonka, repórter da revista semanal alemã Stern, é otimista quanto ao jornalismo investigativo produzido em seu país. Fundada em 1948, a Stern alcança uma tiragem de 7 milhões de exemplares. Com mais tempo para a apuração do que os veículos diários, a revista produziu inúmeras reportagens de impacto. Mas o preço foi alto. 4 jornalistas morreram durante o trabalho nos últimos 15 anos. It is true that we have less money to spend, but overall I think you can't compare it to some of the other media outlets. So we do get to do the stories that we want to, and we are given a lot of time to do, or the time that we need, the time that we require. In Germany, there were many media outlets who invested in investigative journalism, so who spent money on investigation because they want the real exclusive story that nobody else has. Lamentablemente, la crisis a nivel mundial lo primero que hizo fue recortar rubros a nivel de periodismo de investigación, y que es irónicamente el tipo de investigación y de periodismo que más necesitan nuestros países para encontrar todo aquello que está oculto, que roba dinero a salud, que roba dinero a educación, que roba dinero a los niños. Son los primeros recursos que se han recortado y son los que más se necesitan. Entonces, tiene que ver también con que los medios de comunicación y los países entendamos que con un periodismo más robustecido podemos llegar mucho más adelante y progresar también como país. Elvira, nesse bloco tivemos aí painel muito bonito. Aliás, o nosso repórter Pedro Nabuco, que fez com o seu equipamento e fez os depoimentos muito interessantes, né? Porque ele é repórter e sente bem esse problema. Mas tem aqui todos eles insistindo no negócio de investimento. E eu estou me lembrando que 2 semanas, nas vésperas dos 2 eventos, os três jornalões deram um show. O Globo começou 3 ou 4 dias com matérias suas, Chico Otávio, não é? Mostrando que o pessoal da repressão é o pessoal do jogo do bicho. Exatamente. Não é? Espetacular, espetacular. Começou num domingo, foi segunda e terça, se não me engano. Nós até comentamos aqui no programa. Globo, no fim de semana seguinte, Folha e Estadão deram outro show. A Folha deu matéria de um repórter que conseguiu retirar a carteira de identidade em 9 ou 7 estados. É uma coisa espetacular, provando como é furado esse sistema todo, olha, a inexistência de um sistema. E o Estadão fez um trabalho admirável do Leonêncio Nossa sobre as mortes políticas que o Brasil tem nesses últimos... Desde a redemocratização, assassinatos políticos em sério, é 1 a cada 11 dias, né? Então, isso prova que, claro, os jornais quiseram prestigiar os 2 eventos e fizeram um show.
Agora, por que esse show não é dado sempre, né? E por isso que eu pergunto a você. Eu acho, primeiro, que... Você quer falar alguma coisa? Não. Eu só queria chamar a atenção para uma história que não é nenhuma dessas, mas que que conta muito para a qualidade dos jornais, a sensibilidade do repórter na cobertura do fato e o que e a força que um editor pode dar para isso. Vou dar um exemplo que não é nenhuma grande denúncia, mas que eu acho sensacional. Se criou uma grande onda em torno daquela menina paquistanesa Malala para o Prêmio Nobel da Paz. E um repórter da Folha, que foi incumbido de entrevistá-la na Inglaterra, onde ela mora hoje, encontrou uma série de barreiras e fez disso uma matéria, mostrando que a Malala ela está cercada por um esquema de marketing e de publicidade incrível, para o qual foi contratada uma das principais agências internacionais. Imagina. Então, isso é uma grande matéria, porque... A não notícia A não notícia virou uma notícia. E, inclusive, um pouco mostrou de onde que estava vindo toda aquela rede nas redes sociais e enfim, eu acho isso é uma coisa interessantíssima. Isso é também um gol do jornalismo, né? Então, tem esse ponto. Tudo começa com o olhar do repórter. Claro. O repórter olhou e disse, aqui tem alguma coisa diferente. Mas eu acho que eu queria falar uma coisa, Dines. Por que não se faz jornalismo investigativo todo dia? Primeiro, porque não só ele custa caro, não necessariamente tem que enviar aquele repórter para a viagem, mas de deixar aquele repórter por conta de um assunto por longo tempo. E esse repórter custa caro, mão de obra é uma mão de obra que custa caro. Mas também porque é o seguinte, o jornalismo investigativo requer uma qualificação muito grande do profissional. Tem matérias, assuntos que aparentemente são um escândalo e que você vai ver, quando você conhece profundamente aquele assunto, você consegue ver que aquilo que parece ser um escândalo não é, ou alguma coisa que por trás de uma teia técnica, burocrática, confusa de entendimento, está ali, às vezes, uma grande notícia que só o conhecimento que é profissional te permite desvendar. Então, se você não conhece um assunto, não tem como você investigar aquele assunto, não tem como você desvendar. Primeiro, então, a formação desse profissional leva tempo e custa dinheiro. Uhum. E dentro do jornalismo investigativo, eu queria destacar uma coisa, eu acho que o mais difícil deles de ser feito é a investigação de empresas privadas. Porque há muita investigação na área política, porque você vai ter as diferentes correntes políticas ajudando com a informação, adversários expondo outro, informações que de alguma maneira se consegue ter acesso a elas, mas no mundo privado não. E o jornal é uma empresa privada também, então tem aí uma... Mas você esbarra na dificuldade de acesso à informação a empresas privadas. Também. Por exemplo, todo o baque do grupo Eike Batista, até pouco tempo atrás, o cara era um deus. Um deus. Midas, né? Empresas concessionárias de serviço público, que são privadas, elas se acham donas de assuntos privados, quando não são. Aqueles são temas de interesse. Então, romper essa barreira de informações que são tratadas como privadas, eu acho um desafio enorme para o jornalista. Chico Otávio, tem um telespectador, o Jorge Rocha, do Rio de Janeiro, ele pergunta por que é tão difícil para o jornal desenrolar as denúncias? O fato acaba sumindo do noticiário, não é? Você, com a sua experiência, né, e sabe como isso é verdade, mas sabe o outro lado também, né? Sim, eu diria o seguinte, existem tempos diferentes. O tempo do repórter é diferente do tempo do policial, investigador, que é diferente do tempo do juiz, do promotor, e as coisas na justiça são lentas, né? Então, muitas vezes, nós publicamos a denúncia, tentamos desdobrá-la até um determinado limite, mas chega num ponto que você tem que esperar o desdobramento natural nas instituições, porque senão vira campanha, e não pode ser campanha. Então, a gente tem que esperar a coisa acontecer para voltar a abordar aquele assunto. Como foi o caso da série que você fez, a última, não é? Sobre os torturadores que estão no jogo do bicho. Sim, né? Sim, que entraram para as fileiras da contravenção. Da contravenção, exatamente. Elvira, agora, o problema também é o seguinte, eu acho
e aqui nós estamos para criticar a imprensa, não só aplaudi-la, né? É que as empresas jornalísticas têm medo do jornalismo investigativo, porque ele vai fundo e confronta interesses, não é? E aí ações, processos, indenizações, multas, não sei o quê. Você tem sentido, ao longo do seu trabalho, esse receio de não confrontar muito, de não mexer em vacas sagradas? Ô, Dines, eu sempre acreditei o seguinte, que o escudo de proteção do jornalista é a verdade e é a reportagem bem apurada. Uma reportagem muito bem apurada, que não deixe dúvida, que não deixe dupla interpretação, que esteja calcada em provas, ela é uma proteção grande do jornal. Essa reportagem feita dessa maneira, ela é rara porque ela é muito difícil por todas as razões que eu citei antes. Então, eu nunca tive nenhum problema do jornal falar assim, olha, esse assunto não pode ser apurado. Nunca tive. E enfrentei um caso que eu tive 110 ações judiciais contra mim. Pois é, foi o caso da igreja. Que é o caso de uma investigação do patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus. Que foi espetacular. E você ganhou todas as ações, né? Todas as ações até agora, nós ganhamos todas. E porque a ação era contra mim e contra a Folha. Agora, você imagina o seguinte, é porque era um grande jornal. Se fosse um pequeno jornal, o que aconteceria com aquele jornal? Chico. Diniz, eu cheguei à seguinte conclusão. Quando uma determinada, sei lá, um denunciado procura a justiça, ele não pretende te cobrar uma indenização ou te levar para a cadeia. O objetivo dele é te incomodar, te chatear, te dar muito trabalho, como aconteceu com a Elvira, né? Eu me lembro que ela me falou que tinha preposto indo de barco para as audiências, né? Então, assim, qual é a ideia dele? É que na próxima você desista daquilo. É tão chato. Outro dia eu fui intimado na porta do meu prédio domingo. Todo mundo sabe onde eu trabalho, né? Tinha o meu endereço, mas foram me intimar lá no domingo. Lá um autor contumaz de processo, que eu não vou nem citar o nome aqui, tá? Aí eu passei aquele constrangimento de assinar lá o documento do oficial de justiça na frente de todo mundo. Então o cara quer isso, ele quer que você desista daquele assunto. Pois é. Não, é intimidação pura e simples, claro, né? Agora, o que eu acho é que os jornais brasileiros não estão preparados. Passei agora alguns dias nos Estados Unidos e em contato com jornalistas e jornalismo americano, e o negócio da investigação faz parte do cotidiano, é mais frequente, é mais presente. Aqui é excepcional, não é? Eu acho que os jornais, eles, em geral, escalaram um grande número de pessoas para a sua operação na internet. Acho que, de fato, existe que é uma operação mais rápida, mais imprecisa, que concorre diretamente com outros veículos. Por exemplo, um jornal que vai fazer um jornal de impresso no dia seguinte está concorrendo com um site que é só um site de noticioso. E eu acho que tem, de fato, uma dificuldade de você alocar gente e deixar pessoas chamadas fora do dia, fora dessa correria, para fazer grandes reportagens. Não é o caso da revista, por exemplo. Até nesse caso de voltar a um assunto, teve uma reportagem da Piauí sobre a médica de Curitiba que a Daniela fez, que foi muito boa, que foi a médica acusada de matar não sei quantos pacientes, e ela voltou ao assunto algum tempo depois. Para humanizar, não é? Com um depoimento, ela viu o processo, com acesso ao processo judicial, a médica e as pessoas que a tinham acusado, e o caso ficou mais complexo. Né? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Repórteres analisam como a tecnologia pode ser uma ferramenta preciosa na investigação jornalística. Pensar em informações valiosas exige faro apurado e persistência. Recentemente, nomes como Bradley Manning, do caso Wikileaks, e Edward Snowden, que prestava serviço para a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, ganharam destaque ao vazar informações sigilosas que foram o pontapé para o trabalho de jornalistas investigativos.
Hoje, a notícia se esconde em megabytes, mas ela já esteve oculta em pilhas de papel. Nos anos 1970, 14 mil páginas ultra-secretas do governo norte-americano sobre a Guerra do Vietnã foram entregues clandestinamente ao New York Times. The Pentagon Papers are very similar to the kinds of information that was in the diplomatic cables that Chelsea Bradley Manning had obtained and made available through WikiLeaks. If you go and look at the Pentagon Papers and the kind of information that was there, the Pentagon Papers were far fewer pages, far fewer words, but it was very, it was similar secret information about what the government knows and what it's doing. So the form changed. The Pentagon Papers were literally on paper. WikiLeaks was in a database, electronic files. O New York Times usa a tecnologia para aproximar o leitor. Amanda Cox, especialista em edição de gráficos, transforma dados brutos em informações visuais. In the last 3 or 4 years even, the technology to make basic maps or basic charts from the graphics, kind of the where I stand, has gotten so much easier. And so what that means is that people who are not necessarily specialists, people who it's not their full-time job to be a programmer, can make a map without a lot of effort. And that just opens up the possibility that people can both inform their own reporting and share their results with others, even if it's not their full-time job, even if resources are very limited. The ability to do those things is just way easier. Me parece fundamental que se trabaje más en las plataformas de colaboración periodística, y esto es mucho más fácil ahora con la tecnología. O sea, la tecnología facilita, ¿sí? Los nuevos programas y los nuevos desarrollos tecnológicos facilitan la posibilidad de que los periodistas colaboren entre sí dentro de un país, pero también entre diversos países, para generar información o para curar contenidos y provocar mejores contenidos periodísticos. Cerca de 90 países contam com legislação específica para facilitar o acesso a informações públicas. O Brasil ocupa o 14º lugar no ranking internacional. Elas, de fato, podem permitir ter acesso a documentos, informações e dados que não seriam possíveis somente com o uso das fontes tradicionais, as entrevistas a autoridades públicas e etc. A lei é uma ferramenta, mas ela demanda um conjunto de conhecimentos. Não basta ter as leis de acesso, é preciso saber usá-las. É um processo razoavelmente sofisticado fazer um bom uso de uma lei de acesso à informação para obter para poder fazer o exercício do jornalismo investigativo. Quer dizer, o que exatamente nós queremos descobrir? Quais são as perguntas? Quais são os órgãos? Onde que estão esses dados? Data is just another source of information. As journalists, we talk to people, we look at documents, we read reports, maybe we look at maps or photos that might give us information. So we're used to looking at all kinds of information, and data is just another form of information. Our job is to gather information, go through it, and try to find the important stories for people. Cláudia, o nosso telespectador, o Marcelo Brito, através do Facebook, faz uma pergunta. As novas mídias ajudam ou atrapalham o jornalismo investigativo, já que nem tudo que aparece na rede é confiável? Eu acho que ajudam, mas é claro que nem tudo que aparece na rede é confiável, né? Eu acho que é a possibilidade de acesso a novas fontes de informação. Acho que, de fato, como falou um dos jornalistas entrevistados ali na conferência, é preciso conhecimento, primeiro, para saber o que você quer nos dados, segundo, para saber analisar aqueles dados. Né? Mesmo os dados públicos do governo, né? Que ainda não estão, uma transparência que ainda não foi estendida ao setor privado, como o Elvira observou muito bem, você precisa de um conhecimento enorme para poder navegar por esses dados e saber o que você quer. Então, acho que ajuda, mas eu acho que é claro que toda informação tem que ser checada e é claro que nem tudo que aparece na rede é confiável. Chico Otávio, antes de você entrar, eu queria pedir desculpas. É Marcela. Marcela. Eu li errado e eu peço a ela desculpas. Sim, olha, é lógico que a revolução tecnológica trouxe ferramentas fundamentais para a investigação jornalística, concordo,
Agora, sem querer ser jurássico, eu diria a você o seguinte, que a grande arena do repórter investigativo é a rua, entendeu? É o olho no olho, porque ninguém deixa nada por escrito na internet ou fala ao telefone uma informação importante. Você tem que ir lá buscar, tem que ser, é o tete a tete. É sola de sapato. Não tenha dúvida disso. Elvira, nós temos visto aqui que é uma empreitada vultuosa que só grandes empresas jornalísticas são capazes, porque não só o salário do repórter durante meses, anos até, mas todos os serviços, inclusive os serviços jurídicos de dar apoio, suporte, proteção. Não é? Agora, isso não impede que alguns bravos jornalistas, lá nas trincheiras, como o Lúcio Flávio Pinto, né, lá no Belém do Pará, com o Jornal Pessoal, ele tem feito um trabalho extraordinário, porque ele, além de tudo, ele investiga, escreve e faz o jornal sozinho, ele ainda embora não seja advogado, ele que se defende, porque não aparece ninguém capaz de defendê-lo. Quer dizer, tem isso também, quer dizer, é a chama do jornalista solitário, lutador, combatente, né? Realmente, eu acho que é no interior que vai ser mais difícil o exercício do jornalismo investigativo. Sobretudo se for um pequeno jornal. É onde ele vai estar mais exposto. Porque se você trabalha num jornal como o Globo, a Folha, o Estado de São Paulo, você tem uma grande corporação por trás, você tem, como no caso que eu vivi, que todos os veículos de comunicação apoiaram a Folha naquele momento, viram que era um ataque à liberdade de imprensa e reagiram. Agora, às vezes, o cara no interior da Amazônia... no caso do Lúcio Flávio, ele tem contra ele a grande imprensa local, Exato. Que fica, digamos, constrangida de ter sido mostrada como ineficiente, né? E aí fica contra ele, em vez de ajudá-lo. Né? Quer dizer, esse é o problema de um país continental, que a gente não sabe o que está acontecendo aqui, a 500 quilômetros de distância. Né? Agora, também acho que, em nível internacional, assim, tem um fenômeno interessante são os grandes filantropos, né? Que estão financiando toda essa ProPublica. Aqui no Brasil, a Pública, não sei quem financia a Pública, mas essa nova agência de jornalismo que vai ser aberta pelo Greenwald, tem o Jorge Soros, que é um célebre financiador de iniciativas jornalísticas. Ele começou no leste europeu, muito na época da transição. Ele é húngaro, né? Mas agora ele financia, acho que no mundo inteiro, e agora esse cara do eBay que vai financiar essa agência do Greenwald. Então, também é um fenômeno interessante isso que está acontecendo. Quer dizer, vocês acham, e nós estamos nos preparando para encerrar, esse jornalismo autêntico, puro sangue, né? Jornalismo investigativo, ele tem chance realmente de fazer a diferença? Eu tenho perguntado, isso que a Cláudia Antônio falou, dessa tendência do jornalismo investigativo independente. Como é que vai ser isso na prática aqui? Porque a gente sabe, quando a gente liga para qualquer empresa ou órgão público, que seja quem for, se apresenta como jornalista, o cara pergunta, mas de que jornal você está falando? E você fala assim, olha, eu não estou falando de jornal nenhum, quem vai te atender? Para a gente mexer nessa cultura do Brasil vai ser muito complicado. Com quem você está falando? Até firmar vai ser um grande desafio, né? Não, eu acho que não tem jeito, acho que tem que sobreviver, né? Ou senão o jornalismo acaba. Acho que nessa... não tem um modelo para isso acontecer. Não, e nem precisa, eu acho que não precisa o tal modelo de negócio ou o modelo... E faz uma palavra. Claro. É que eu acho o seguinte, que o jornalismo investigativo, na minha visão, é o produto mais nobre do jornal. Não que as outras reportagens não sejam igualmente importantes, mas ela, pelo esforço de apuração que a gente falou aqui, pelo alvo, pelo sua conotação de interesse público, de defesa do interesse público, então eu acho que isso nunca vai morrer. Nenhum jornal recusa uma grande história, porque ele vive disso. Então, não é a internet que vai matar isso, a gente está vendo até que os jornais vão apostando cada vez mais a sua saída vai ser ter um produto exclusivo e de alta qualidade. Então, é um desafio que é bom para o jornalista, para o repórter, porque ele sabe que
que a grande história não morre nunca. É isso que faz os jornais. É isso que faz. Não, e que depende não só do conhecimento dele, mas do seu instinto. E do seu talento. Do seu talento e da sua personalidade, da sua intranquilidade. Não, eu vou enfrentar, eu vou até o fim, não é? Chico Otávio, você... E a briga começa dentro da redação, né? Porque você tem que ter o teu poder de convencimento e se livrar das tarefas do dia a dia. Eu acho que, mais do que tudo, os olhos têm que brilhar no repórter. E os chefes precisam sentir... Tem que ter paixão em redação, isso aí. Mas eles sentem essa vibração. Claro. Não tenha dúvida. Claro. Muito bem, nós estamos chegando ao final deste programa. Quero agradecer a presença aqui no Rio do jornalista Chico Otávio, do Globo, Cláudio Antunes, da revista Piauí, Elvira Lobato, com a sua experiência de tantos anos. Na próxima edição, vamos tratar da violência crescente das manifestações. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.